Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger, tudo bem pessoal? E do meu lado esquerdo, virtual como habitual, o senhor Danilo Sanfelice. Como é que vai, meu castro colega? E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem. Voltei a fazer academia, então tô mais disposto. De fato faz uma diferença fazer exercício físico, né? Os médicos não estão errados em relação a isso. E eu vou dar uma dica cultural antes da hora. Fábio, eu comecei a ler Harry Potter. E é infinitamente melhor que o filme. Então, Bem, leiam. como vocês podem ver, o Danilo tá atrasado 20 anos na dica cultural. Eu, particularmente, eu nunca li. Harry Potter, assim, até que eu gostava dos filmes, fui ver o primeiro filme no cinema. Sim, estou Sou mostrando apaixonado no Harry Potter. o quão velho eu sou. Mas os livros, particularmente, nunca foi uma coisa que me atraiu muito. Infelizmente, para leitura, eu sou um cara muito mais chato. Eu gosto de ler os livros mais históricos mesmo. Sempre foi minha praia. Esses livros de fantasia, putz, nunca foi minha praia, não. Harry Potter, eu não sou muito fã de herói, né? Mas fantasia eu já tenho uma abertura melhor, né? Então eu gosto de Harry Potter, gostava dos livros do Percy Jackson, sabe? Daí pegava mitologia também, tá? Enfim. Mas a saga Harry Potter de filmes eu sempre gostei pra cacete, assim, 1 milhão de vezes. Agora, o livro como todos dizem, o livro é absurdamente mais detalhado, mas é uma coisa que deixa Aliás, o filme no chinelo. Assim. eu tenho um fun fact pra você, Danilo. Ah, Nós temos as 4 casas de Hogwarts, né? No aham, caso, Sonserina, que é o dos malvados, entre aspas. Vocês que estão aí aham. nos escutando não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui. O Sonserina, ela é fundada pelo Salazar Sonserina, né? Verdade. A J.K. Rowling, ela morou aqui na cidade do Porto e ela tirou a inspiração do nome Salazar do ditador português Antônio de Oliveira Salazar. Ah, Vem daí a inspiração. E de fato, Salazar já soa mal, soa aham. malvado. Salazar, meu Deus, É verdade. que É pessoa verdade. maligna esta. E de fato, né? Aham. Mas enfim, Tem o. Tem o Jorge Salazar também, né? Que é da Nicarágua. exato. Exato. Você vê, chama maldade esse nome, chama É, maldade. Se você quer ter um filho, não ponha o nome de Salazar, para início de senão vai conversa. virar um demônio interno. Pero todavía con todo, entre tanto, este no es el episodio de hoy. El episodio de hoy vamos a hablar de Chile, po. Será É, a- espanhol, portanto. por supuesto. E já peço de antemão desculpas a qualquer ouvinte que possa vir a ser chileno ou ter alguma ligação com o chileno pela minha tentativa de sotaque chileno. A começar pela minha madrasta, um beijo pra ela, Jimena, que é chilena. E, bom, como ela fala, o meu sotaque não é nada chileno. Meu sotaque tá todo cagado. Eu tenho uma amiga chilena também que eu avisei pra ela que a gente ia gravar sobre o Chile. E ela falou que tá ansiosa pra Como, escutar. Ela entende português até. como ela chama? Pia. Pia, peço desculpa. Te lo pido perdão, pô. Mas enfim, hoje o episódio é sobre o Chile, tá bem, pessoal? E vamos começar já naquele esquema habitual dos países latino-americanos, começando com a colonização pro formato da independência, no caso do Chile. Então sigamos o primeiro bloco deste episódio. Então, pessoal, como eu falei, já é habitual em cada episódio sobre os países latino-americanos, nós começarmos com o processo de independência do país em si, né? Lembrando que, claro, isso é um formato que somente se aplica aos países hispanohablantes. Claro, porque o nosso processo de independência brasileiro, ele é um pouco diferente, é um pouco não, é bastante diferente do resto da América Latina, né? Mas todos têm o mesmo pano de fundo que começa com as guerras napoleônicas.
No caso do Chile, o país foi colonizado pelos espanhóis, como nós bem sabemos, viu os processos independentistas se desenvolverem e aprofundarem a partir de 1808, fazendo aquele clássico Remember 1808, que aconteceu? A invasão de Napoleão na Península Ibérica, com que fez com que o Fernando VII fosse deposto e colocasse seu primo dele, o José Bonaparte, no poder. A única diferença que temos da Espanha para Portugal é que a realeza portuguesa, ao invés de ser deposta, fugiu ou fez uma mudança estratégica da capital do Império para as colônias da América, né? Lembrando que não existia o Brasil, era a América Portuguesa, as colônias da América como eram se ditas na época. Dito isso, é importante rememorar brevemente esse ponto. Para aqueles que não escutam os episódios anteriores, a luta de independência no Chile ganha força a partir de 1908 e justamente com essa invasão, né, com a deposição, na verdade, do Carlos IV e por seu filho Fernando VII e posteriormente, aí sim, com o José Bonaparte assumindo o trono, né, colocando a Casa Bonaparte no trono espanhol. O que aconteceu nas colônias americanas? Houve um movimento contra a coroa espanhola bonapartista, declarando apoio ao antigo monarca da Casa de Bourbon, Fernando VII. Com isso, pessoas como Bernardo O'Higgins passaram a liderar movimentos apoiados juntos com José San Martín e o mercenário inglês Lord Thomas Cochrane. Peço desculpas pelo meu inglês, tá? E só uma descrição. Como também já vimos, quem é ouvinte habitual nosso sabe disso. Num primeiro momento, não foi uma declaração de independência de fato contra a coroa espanhola, mas sim um movimento de declaração de lealdade a Fernando VII. Foram criadas juntas de autogoverno que não aceitavam a atual coroa espanhola como um movimento legítimo, né? Então foram os primeiros movimentos de, podemos assim dizer, de autonomia e não de independência. E isso foi dado no Chile com Bernardo O'Higgins e na parte do vice-reinato do Rio da Prata com José San Martín. Um fato curioso sobre esse Lord Thomas, que ele era um desses famosos mercenários ingleses que lutaram nas guerras napoleônicas no século XIX pela coroa britânica. Contudo, com o fim das guerras napoleônicas, muitos desses militares, então desempregados, vão migrar para o hemisfério sul, vão migrar para a América do Sul e vão ser contratados, por assim dizer, por esses novos governos que estão a vir a surgir. Entre eles, Argentina, no caso especificamente do Lord Thomas Cochrane. Eu devo estar falando muito errado, peço desculpas. Mas nesse caso desse belíssimo senhor, ele era ele era da Marinha Naval, da Real Marinha Naval inglesa, vai ser contratado primeiramente pelo Império Brasileiro, por Dom Pedro I, ganhando o título de Marquês de Maranhão. Não sei se você sabia disso, meu castro amigo Danilo. Posteriormente vai para a Argentina e vai para o Chile, se tornando até então patrono da Marinha chilena. O Lord Thomas ele é considerado uma das principais figuras fundamentais da independência brasileira. Só que ele vai entrar em desacordos com Dom Pedro e vai acabar lá no Chile e vai se tornar o patrono, né, da Marinha chilena, no caso. Voltando então para o nosso caso que hoje é o Chile. O país era constituído por uma maioria de trabalhadores assalariados, camponeses, constituídos essencialmente por indígenas e crioulos, termo que na América Espanhola designa o mestiço entre povos originários e espanhóis sem conotação pejorativa como é dado no Brasil. É uma elite concentradamente branca, espanhola e dona de enormes latifúndios, o que nós podemos olhar como um padrão sistemático em toda a América Latina. Lembrando que, no caso, as elites da América Latina, e isso sim também inclui o Brasil, elas são
predominantemente brancas. Ah, Fábio, você é um esquerdista, que não sei o quê. Bro, vai ver. Tipo, quantos presidentes brancos... A Bolívia, por exemplo, só teve presidente branco até 2005, 2006, quando chegou o Evo Morales. E a Bolívia é o país que tem a maior população indígena das Américas. Fala, E Danilo. o Evo Morales, tá passando uma moto aqui. O Evo Morales foi o primeiro presidente dos povos originários, o primeiro presidente indígena da América Latina, da América do Sul, em um continente com uma presença indígena absurda, né? Especialmente no norte da América do Sul. Então, em 2006 a gente tá falando. Posso fazer uma correção? América Ele do é o Sul. primeiro, ele é o primeiro presidente declaradamente indígena, né? É isso, declaradamente indígena. Justamente. Porque eu tava falando com o Danilo aqui em off, que tem essa questão, né? Porque muita gente na América Latina, quando ascende socialmente, se declara branca. Se entende como branca, né? Eu acho que teve o caso daquele presidente também muitos presidentes do Peru que tem ascendência indígena, mas também, claro, tem essa ascendência crioula espanhola E e não se sente que indígena. exatamente, né? Porque como todos nós bem sabemos, né, latino-americanos, somos povos mistos, não somos etnicamente uma coisa só. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa na América Latina que seja etnicamente uma única coisa, com exceção, claro, desses povos migratórios mais recentes. Uhum. Assim Enfim, assim diga. como o Nilo Peçanha é um presidente negro no Brasil, mas que também não se entendia como tal, né? Hoje em dia a história ressalta isso, mas ele não era exatamente uma pessoa que se identificava dessa maneira, né? Tão fortemente. Né? O Nilo Peçanha é digno de um episódio. Eu diria que é digno de um episódio. Porque é aqueles fatos curiosos da história que a gente só aprende depois de velho que, tipo, o Brasil nunca teve um presidente negro. Aí sempre vem aquele chatão, no caso eu, vem falar, calma lá, amigo, não é bem assim. E realmente, você vê fotos do Nilo Peçanha, existiam uns photoshops da época, havia até um clareamento das fotos dele para mostrar ele como mais branco, né? Lembrando que não havia internet, não havia nem a rádio era tão propagada ainda na época. Sim. Voltando então ao Chile, os movimentos anti-Espanha possuíam, portanto, forte adesão popular, especialmente dentro dessa classe elite crioula. Outro ponto importante foi a forte adesão da Igreja Católica, que no caso específico do Chile, possuía grande poder local e percebia a coroa como um atraso aos seus interesses. Outro agente importante, simbolizada pela figura do Lord Thomas, era o governo britânico, que via nas independências dos países uma grande oportunidade de expandir seus domínios, não só ocupacionais, mas também através das dependências econômicas dos países latinos. Assim, os ingleses participaram ativamente do processo de independência. Isso é importante ressaltar porque a gente tem que lembrar que estamos falando do século XIX. Um século antes, a Inglaterra já havia passado pelo processo da industrialização. Consequentemente, eles já haviam passado esse processo do capitalismo mercantil, que ainda reinava na Península Ibérica, para o capitalismo industrial. Ou seja, não era mais válido para eles ter a escravidão ou a troca de mercadorias, como é típico do capitalismo mercantil, o nome propriamente já diz isso, para o capitalismo industrial, que no caso é um capitalismo de consumo. Era interessante para a coroa britânica ter esses novos países formados, porque significavam para eles novos mercados consumidores por os produtos industrializados ingleses, para além de enfraquecer o seu velho e bom rival Espanha. Lembrando que Portugal, no caso, desde a Idade Média, sempre foi um aliado histórico da coroa inglesa, né? E eu digo coroa inglesa e não coroa britânica porque a aliança entre o Reino de Portugal e o Reino da Inglaterra antecede até a própria união
das coroas da Grã-Bretanha. Tanto que nós podemos observar que no próprio processo de independência brasileiro, o Império Britânico sim também tem uma participação, mas ela é diferente. Ela é muito mais conciliadora do que belicista, por assim dizer. Não? Tanto que quem dá a ideia da fuga da família real de Lisboa para o Rio de Janeiro é muito valorizada pelos ingleses. Dito isso, e retornando novamente para o Chile, o movimento logrou êxito em 12 de fevereiro de 1818, com o processo de independência. O país seguiu agrário e com uma divisão de classes aguda, mas com estabilidade política, o que era primordial para aquela época. Algo que era muito raro na região da América do Sul. Isso aconteceu devido ao êxito da política exterior deste período, no qual o Chile ganhou 2 guerras. A primeira foi a Guerra contra a Federação formada por Peru e Bolívia, de 1837 a 1839, que, embora não tenha proporcionado conquistas de território, deu ao Chile o controle também o controle do comércio do Pacífico Sul. A Segunda Guerra foi a do Pacífico, de 1839 a 1883, foi no qual, também contra o Peru e a Bolívia, que dessa vez deu territórios ao Chile, né? No caso, a província de Antofagasta, que tirou o mar da Bolívia e uma região muito rica em minerais. O Chile passou por uma guerra civil em 1891, que durou 9 meses, deixando 10 mil mortos, e depois de 1891 começou a era de Salitre, que representava naquela época 80% das exportações. Lembrando que o Chile é um país que vive da extração de minérios. Para quem não está habituado com essas questões, lembre-se dos 33 mineiros que teve aquela desgraça lá, que eles ficaram presos por não sei quantos meses debaixo da terra até conseguirem finalmente tirar. O Chile vive muito da exportação de minérios. Tem uma das maiores reservas de cobre, tem uma das maiores reservas de salitre e por assim em diante, né? Tem até um famoso time do Chile que eu lembro que o Corinthians jogou nos anos 2010, o Cobressal, que é um time de mineiros, porque é uma cidade que surgiu, Cobressal, surgiu em torno de uma mina, né? Os times chilenos são curiosos porque tem vários times que fazem indicações às coisas do país, né? Tem um time chamado O'Higgins, né? Que é do Bernardo, né? O Libertador, né? Especialmente. Tem, igual você falou, o Cobressal, tem o Cobreloa também, que é da mesma região ali. Tem o Antofagasta, que é da região mais ao norte, né? Que você acabou de citar. Tem o Palestino, que não tem nada a ver com o Chile, mas é da comunidade palestina. Então tem os clubes de futebol tem todos nomes de coisas do país ou coisas políticas. Eu acho interessante isso. O Chile tem dessas referências, mas também tem referências, como você falou, do palestino, que são referências a comunidades imigrantes, né, do Chile. O palestino, temos o Audax Italiano, temos a União Espanhola, a União a Católica, que é da Universidade Católica, e a Universidade do Chile, que são os times mais cuicos. Colo-Colo, que é aí que tá, calma. Eu tô falando dos times cuicos. Cuicos são os times da burguesia do chileno. O Colo-Colo são os times de los rotos. Os rotos, que é um termo pejorativo, na verdade, que quer dizer o povão brasileiro, não, o povão chileno, no caso. Né? Então, como um bom corintiano que eu sou, vai Colo-Colo, claro. Que se roda la Laú. Mas enfim, como sempre, a gente tem esse mau hábito de levarmos sempre qualquer discussão ao futebol. Isso indica muito porque eu e o Danilo somos amigos. É verdade. Mas enfim, voltando então para a história chilena, a partir de 1891, o país adota o parlamentarismo, mantendo até 1925, quando muda para o presidencialismo.
E aqui terminamos, no caso, com esse primeiro momento da história chilena, né, com a virada do século XX, onde o Danilo, já no segundo bloco, entrará com o começo do século XX até a ditadura de Augusto Pinochet. Sigamos então para o próximo bloco. Então, pessoal, agora continuando, agora o nosso segundo bloco, né, a gente vai tratar do século XX e a ditadura Pinochet. Então, desde o século XIX, como afirmamos há pouco, o país conseguiu manter uma estabilidade política, algo muito raro dentre os países da América do Sul recém-independentes. Isso garantiu uma paz democrática até 1958, quando chega ao fim o governo populista de Carlos Ibáñez del Campo. Tal presidente foi uma figura na qual podemos estabelecer um paralelo com o Vargas no Brasil e o Perón na Argentina, só que com impacto menos longevo, né? Então ele era um populista bem parecido com esses dois, especialmente com Vargas, mas com a diferença entre ele e especialmente para o Perón é que o seu legado durou menos do que o correspondente argentino e um pouco menos também em relação ao Vargas no Brasil. Mas o tipo de governo era muito parecido, né? O período entre 1959 e 1973 foram marcado por uma forte disputa de ideias no campo político. O país elegeu presidentes de direita, de centro e de esquerda num período, e cada um colocou suas ideias econômicas e sociais em prática. De modo que o país passou por diversas alternâncias. Porém, os governos de direita e de centro-direita foram mais frequentes, né? Então, só que como o país manteve essa estabilidade democrática, ou seja, não teve tentativas de golpe, tentativas das Forças Armadas colocar o bedelho ali na política do país, mesmo durante governos de direita, o que aconteceu foi que as ideias de esquerda se encontraram livres para proliferação, né? Para seu desenvolvimento, as organizações de classe e tudo mais. Pode falar, Fábio. Eu acho que dois pontos importantes para referenciar sobre o Chile, para distinguir dos seus vizinhos, nominalmente a Argentina e o Brasil, é que a gente teve esse efeito populista da primeira metade do século XX, que foi o peronismo e o getulismo. Evidentemente, o peronismo se sobressaindo muito maior de qualquer um dos seus vizinhos, tanto o Brasil quanto o Chile, né? Mas o Brasil também teve um movimento forte, né? O Getúlio Vargas foi uma marca. Contudo, no Chile, a gente não pôde observar esse mesmo... Ele sofreu do mesmo processo, mas ele não teve uma marcação na história do país, e principalmente na história política do país, o que eu acho que difere muito, né? A gente carece dessa figura. Não estou querendo entrar se isso é algo bom ou ruim para o Chile, mas ele carece dessa figura populista dessa primeira metade do século XX. Não confundir com o populismo que nós estamos passando pelos dias de hoje, né? Que temos essa polarização entre Lula e Bolsonaro, que sim, são duas figuras populistas, mas no caso o Chile não sofre desse processo como seus vizinhos. Dito isso, agora falando mais sobre o exército chileno. O exército chileno, apesar dele, como a gente já sabe, não estar ali presente nessa primeira metade do século XX, na segunda ele vai estar politicamente mais presente, né, com o advento da figura do Pinochet. E o Chile ele sofre um processo muito peculiar, que é a formação do seu próprio exército, que ela é uma formação prussiana. Tanto que, se você quiser fazer um efeito de comparação, eu acho isso muito curioso, é muito assim engraçado. Olha pro uniforme do Pinochet. Me diz se não me lembra um uniforme de um certo exército que Hollywood adora usar ele como vilões, né? Isso para não falar dos capacetes pontiagudos que eles têm, que é exatamente igual aos alemães. Mas olha ali até hoje pro uniforme ali dos chilenos. Se você não sentir uma vibe, sei lá, mano, tipo assim, nacional socialismo, você tá vendo errado. Eu só queria falar isso mais como um fato curioso histórico, porque realmente o exército chileno ele tem essa característica prussiana, consequentemente ele lembra uma certa vibe meio Hugo Boss. Entendedores entenderão o que eu estou dizendo com Hugo Boss. Mas enfim, passado esse fato curioso, devolvo a palavra para o Danilo. Os nossos ouvintes mais assíduos entenderão a referência.
porque você já citou essa casualidade aqui no podcast. Tem que falar, o Gobos é o Gobos, bebê. É isso aí. Agora voltando aqui para a temática, os governos de direita e de centro, portanto, acabavam por convergir mais nas suas ideias e garantiam uma alternância de poder entre si, se elegendo com mais frequência do que os governos, do que os políticos de pensamento mais à esquerda. Tal perspectiva fez com que o país tivesse longos anos sob um modelo liberal, aprofundando, portanto, a desigualdade. Porém, ao mesmo tempo, a luta de classes também se desenvolveu nesse período, com diversos protestos, greves, marchas e demais atos de uma esquerda da classe trabalhadora. É um período, portanto, que a gente encontra uma forte dialética no país. Ao mesmo tempo que a direita e a centro-direita colocavam suas ideias liberais em prática, a esquerda, a esquerda obreira, né, a esquerda trabalhadora, se desenvolve e se organiza com bastante liberdade por conta dessa possibilidade de uma democracia liberal de fato. Com esse cenário, as ideias liberais postas em prática, o crescimento da desigualdade e organização da classe trabalhadora, chegamos à eleição do marxista Salvador Allende em 1970. Daí é um ponto muito interessante. O governo de Allende é marcado por ser o primeiro e, até onde eu lembro, o único governo declaradamente socialista e com pautas comunistas a se eleger dentro de uma democracia burguesa, sem a necessidade de uma revolução armada. Portanto, as ideias socialistas, geralmente, e socialistas com uma perspectiva comunista, né? Então, porque tem partidos socialistas que se elegem, por exemplo, em Portugal, mas que não tem um discurso comunista por trás, né? Não tem um discurso de um dia chegarmos ao comunismo. São ideias mais socialistas com um viés um pouco mais social-democrata, com algo mais lento, mais casual. Assim. Salvador Allende já é algo mais intenso, assim, né? Tem uma coalizão de esquerda com o Partido Comunista dentro ali e tal. Então é um discurso mais intenso, né? Pode falar, Fábio. Você mencionou até Portugal, por exemplo. No caso aqui, a gente tem o Partido Socialista, né, que é o partido justamente que está no poder, e nós também temos o Partido Comunista Português, que é de um viés mais, claro, marxista, tudo mais. Só que a gente tem que lembrar que no caso do Salvador Allende, a gente está vivendo um contexto de Guerra Fria, justamente, e de um contexto político no qual vamos ter um presidente eleito dentro da base do Partido Socialista, né? Que é algo inédito, né? Até então na história política chilena. De fato, havia a participação do Partido Comunista dentro do governo Allende. O governo Allende vai ser o governo mais progressista da história até então do Chile, e consequentemente já sabemos os atos que vão vir a ocorrer. Mas o que é mais importante nesse caso é ressaltar justamente o quão progressista o Chile vai tornar-se nesse período. E retorno a palavra para você, Danilo. Eu não tinha observado que você tinha acabado essa frase. Então, voltando aqui, o seu governo, portanto, de Salvador Allende, é marcado por profundas reformas sociais, com amplo apoio das massas populares, das massas trabalhadoras, e do mesmo tamanho, ampla rejeição das elites econômicas do país e dos Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos é importante no processo, uma vez que, por ter uma forte presença da esquerda socialista e comunista dentro dos trabalhadores, os Estados Unidos passa a patrocinar, literalmente, governos de direita para que eles pudessem ter um apoio financeiro para tentar diminuir desigualdades e passar a impressão de que a direita liberal conseguiria tomar conta de um país e de seu povo, sem criar uma desigualdade grande, sem criar uma luta de classes mais intensa. Porém, na prática, isso não ocorre e a classe trabalhadora continuava cada vez mais organizada e consciente, até conseguir, portanto, eleger Allende
com ampla aliança popular, como a gente disse há pouco, com partidos socialistas e comunistas como carro-chefes. Foi com a eleição de um comunista que essa tradição democrática que a gente falou até aqui do país foi jogada no lixo pelas elites econômicas que, com o apoio dos Estados Unidos, para variar o apoio dos Estados Unidos, passam a provocar o caos político e financeiro. A CIA, com a finalidade de instaurar o caos político, financiou grupos de extrema-direita para efetuar o sequestro do então comandante em chefe das Forças Armadas, um general que era legalista e, portanto, defensor da Constituição, René Schneider, que foi morto resistindo à ação. Ao mesmo tempo, os bancos internacionais e o empresariado nacional procediam à fuga de capitais e à interrupção de crédito e financiamento ao Estado. Ou seja, o capital internacional e nacional chileno se esforçando bastante para criar uma crise financeira ali, enquanto a CIA, como a gente acabou de mencionar, criando condições de caos político, né? Inclusive assassinando lideranças, nesse caso uma liderança militar legalista, né? O governo seguiu com as reformas populares, ao mesmo tempo que seguia com o golpismo empresarial e estadunidense. Em 1973, a CIA autoriza o governo estadunidense a investir 8 milhões de dólares, que é um número bastante forte para a economia da época, né? Se você corrigir isso hoje em dia, dá um número bem grande. Então a CIA autoriza o governo estadunidense a investir 8 milhões de dólares, com o intuito de derrubar o governo do Salvador Allende. O chefe das Forças Armadas renuncia ao cargo por se negar a aderir ao golpismo, que esse chefe era outro legalista. Tal cargo, de suma importância, né, na política chilena, passa a ser ocupado por Augusto Pinochet. Em 11 de setembro de 1973, esse é um 11 de setembro que Hollywood não se dedica a fazer filmes, né? O Palácio Presidencial foi cercado e bombardeado pelo exército chileno e pela Força Armada chilena, portanto, e pelo exército dos Estados Unidos. A participação estadunidense é documentada e de fácil acesso hoje em dia ao público, pois esses documentos estão disponíveis na Biblioteca Nacional Estadunidense e online, portanto. Então, já estão disponíveis para acesso remoto, no caso. O Salvador Allende foi assassinado no processo do golpe. Pode falar, Fábio. Não, para além da questão do 11 de setembro, né, que todo mundo lembra, ou pelo menos a nossa geração, né, melhor dizendo, lembra do nosso 11 de setembro. A gente tem o 11 de setembro no Chile, que assim, não, para efeito de comparação, não foi como o golpe que houve no Brasil, em que, no caso, o João Goulart foi deposto e depois se exilou no Uruguai, e tem toda aquela história que se a ditadura matou ele posteriormente ou não. O do Chile foi muito mais o que realmente você falou, Danilo. Hollywood até que está perdendo em não fazer um filme sobre isso. Porque foram tanques nas ruas e jogando bombas diretamente no Palácio Presidencial de La Moneda. Um palácio que, assim, muito comum nas fotos de turistas brasileiros no Chile. Que foi algo brutal. Tem uma foto do Salvador Allende com um capacete e uma AK-47 na mão para resistir o golpe. Ele dizem, né? Diz a história que ele morreu de fato lutando ali naquele momento. Dito, por exemplo, também a questão do patrocínio norte-americano, isso não é uma questão de conspiração e nem nada para culpar o Império Norte-Americano, não. Está comprovado por documentos, como o Danilo muito bem disse, da participação dos Estados Unidos em golpes, como nesse caso do Chile, como em demais golpes que ocorreram na América Latina no contexto da Guerra Fria da segunda metade do século XX. Já tem documentos, telegramas, mostrando já os envios de telegramas do embaixador dos Estados Unidos do Brasil para Washington, avisando que aconteceu o golpe, que aquele golpe iria ocorrer. Isso já está documentado. Então, assim, isso que eu acho que é importante ressaltar.
Hoje em dia tem entrevistas por vídeo, né, com ex-diretores da CIA da época, deles falando isso para o entrevistador, né? Então é algo que hoje em dia é bem fácil de localizar, assim, não é nada polêmico, assim. Só é polêmico para quem acha que a Terra é plana, assim. Tirando essa galera que acha que a Terra é plana, é algo bem documentado, de fácil acesso e tudo mais. Agora a galera que acha que tudo tipo, jornal mente, a TV mente, todo mundo mente, só eles têm a verdade, daí essa galera, essa de fato, eu acho que estamos mentindo. E só para fazer um contraponto até polêmico, havia participação da CIA, mas também havia participação da KGB, instituições de inteligência do bloco de ferro, né, da cortina de ferro, também no Brasil, mostrando que não só o Brasil, mas como a América Latina, também foi um palco da Guerra Fria. Não estou dizendo nem a favor de um lado nem do outro, é questão que é algo factual. Fomos um palco de Guerra Fria, fomos um palco de disputa de influências a este nível. Foi provado recentemente, acho que em algum bloco da Stasi, da Polícia Secreta Alemã, que havia inteligência da Tchecoslováquia no Brasil, no Rio de Janeiro. Tchecoslováquios no Rio de Janeiro. E agora temos, por exemplo, para quem acompanha as notícias, a história de espiões russos que também tiveram no Brasil. Exatamente. Então é geopolítica, né? Então, obviamente, o Brasil sendo um país continental, e não só o Brasil, mas toda a região latino-americana, Sim. De suma importância politicamente, né? E economicamente. Priorizando a América Latina como um palco fundamental. Não fundamental na sua questão macro, mas mostrando-se um palco de importância para o contexto da Guerra Fria. E que, infelizmente, claro, nos levou a uma ditadura de direita voltada para os Estados Unidos, com uma repressão fodida. Peço desculpas com o termo. Exatamente. Então, agora voltando aqui, a gente vai tratar também de uma maneira mais rápida sobre a ditadura em si, a ditadura do Pinochet. Então, a ditadura de Augusto Pinochet foi marcada por uma profunda perseguição aos movimentos populares e à classe trabalhadora, tal qual foram as demais ditaduras da região, mas a ditadura do Pinochet se destaca um pouco mais. Foram combatidos por trabalhadores, greves, piquetes e revolucionários armados, né? Porém, tais grupos, e não só esses grupos, estudantes também e tal, foram fortemente perseguidos, com torturas, desaparecimentos, assassinatos, estupros, algo bem comum das ditaduras latino-americanas, só que a violência posta em prática pelas forças de segurança da ditadura chilena são, de fato, um pouco mais marcantes do que, por exemplo, a brasileira. Porém, não quer dizer que as outras, inclusive a brasileira, não tenham sido forte também. Pode falar, Fábio. A ditadura chilena, no caso, ela foi muito mais personalista e com uma repressão muito mais agressiva, nominalmente comparando com a ditadura brasileira. A ditadura brasileira, sim, tem um argumento que é muito forte, no qual ela não matou muita gente, e é infelizmente utilizado como um ponto de tentar abrandar a ditadura. Contudo, assim, que bom que a nossa não foi tão mortal, porque de fato a do Chile ela foi muito, não só mortal, mas muito mais explícita a questão da repressão no Chile. No Chile era algo que chegou a ser mais visível, a repressão, o sequestro de pessoas durante a luz do dia na rua. Tem a prisão por agentes do Estado. Tem a prisão de milhares de pessoas à luz do dia também no Estádio Nacional do Chile, né? No emblemático Estádio Nacional do Chile. Que inclusive ali foi preso e assassinado o Vítor Jara, né? O cantante chileno de esquerda, né? Naquele momento, bastante importante. O caso do Vítor Jara foi um caso importante também de ser mencionado, justamente porque foi também um episódio muito explícito, né?
foi assim, logo após a ditadura, já teve uma grande concentração de pessoas presas nos dias consequentes à ditadura, inclusive era o Victor Jara, no Estádio Nacional, onde foi concentrada um grupo enorme de pessoas. O Victor Jara, no caso, teve a língua cortada e depois foi assassinado com um tiro e, consequentemente, foi um dos episódios mais marcantes do estádio do Chile e justamente do Estádio Nacional. Tanto que, se você algum dia tiver a oportunidade de ver um jogo no Estádio Nacional, vai ter uma parte do estádio que é preservada, onde mostra justamente como o estádio era naquela época no qual ocorrera esse massacre. Acho que teve um jogo, se não me engano, Danilo, com a União Soviética, que a União Soviética se recusou a jogar por causa desses episódios. Sim, era a repescagem da Copa de 74 entre Chile e União Soviética. E a União Soviética não foi, né? Eles se recusaram. E daí tem a imagem bizarra do time chileno dando início à partida e indo marcar um gol para ganhar de 1-0 a partida e ir pra Copa. Né? É bizarro, mano, bizarro. Agora eu lembrei. Do gol, eles fizeram um gol e o juiz parou, falando, mano, pelo amor de Deus, não tem nexo fazer um negócio desse. Exatamente. Porque hoje em dia existe o WO, né? Na época eu suponho que não existia. Então, pessoal, agora continuando aqui, né? Divagações feitas, continuando aqui. Outro ponto de destaque, para além da sanguinária repressão e do personalismo, né? Em torno da figura do Augusto Pinochet, é que a ditadura militar, civil-militar, né, permitiu aos Estados Unidos uma ampla participação na vida política do país, de uma forma mais intensa ainda do que foi no Brasil, na Argentina e tal. Porque em todos os países latinos, os Estados Unidos patrocinou as ditaduras, colocando dinheiro para desenvolver projetos sociais, especialmente obras públicas e tudo mais, porque, né, eles entendiam que era necessário dar um ar de desenvolvimento econômico para esses países, para conseguir manter ainda mais tempo as ditaduras. Né? No caso chileno foi ainda mais profundo isso, porque os Estados Unidos fez literalmente um laboratório político ali, né? Literalmente não, evidente, metaforicamente um laboratório político. Uma vez que o Chile serviu de teste para as novas ideias que estavam sendo desenvolvidas em Chicago, pelos famosos Chicago Boys, com o desenvolvimento do neoliberalismo. Então, as ideias neoliberalistas foram postas em práticas, foram desenvolvidas, né, nas escolas, nas universidades de Chicago, pelos pensadores estadunidenses, evidentemente. Então, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, Japão, tá, rolavam os debates, e no Chile era posto em prática. Né? Então, para o Chile servir como adequação a outros países posteriormente. Né? Então, e naturalmente a ditadura chilena deixava que isso acontecesse, que é uma coisa bem bizarra. Né? A ditadura chilena, portanto, dura até 1990. Ela foi patrocinada e apoiada pelos Estados Unidos até o fim. Uma outra mudança muito importante que a gente precisa deixar muito claro e que nos trará como gancho para o terceiro bloco é que na ditadura chilena foi criada uma nova Constituição, e essa nova Constituição é o que reverbera até hoje em dia e que nos traz agora ao terceiro bloco. Então, pessoal, agora é o terceiro bloco, nós vamos passar para mais atualidade, né, com as lutas por uma nova Constituição e a reforma constitucional por si só. Né? O processo de redemocratização chilena possui similaridades com o brasileiro, porque ele, ao contrário do caso argentino, uruguaio, por exemplo, essa transição democrática não pune os dirigentes ditatoriais, membros da alta cúpula do governo e torturadores e membros da segurança pública. Né? Então é um processo que, assim como o brasileiro, acaba sendo um acordo entre as elites econômicas e militares do país, diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina e no Uruguai, onde há uma passa-régua na
nesses ditadores e nos agentes públicos para prendê-los, para levar-os a julgamento e tudo mais. Mais que isso, a estrutura ditatorial e suas instituições permaneceram no poder, de uma forma naturalmente adequada à realidade democrática. Assim, um ponto central que devemos nos lembrar é que a Constituição criada na ditadura permaneceu em voga, mesmo com a democratização, algo bastante impressionante, o que mostra que as estruturas ditatoriais chilenas criaram bastante raízes, uma raiz política forte, né? Porque, por exemplo, no Brasil, onde isso se observou, né, de uma transição sem punir os ditadores, mas nós tivemos uma nova Constituição, né? E no caso chileno, nós não tivemos uma nova Constituição. Um outro ponto que merece uma atenção nossa é a tradição que a ditadura criou de políticas econômicas neoliberais, algo que se propagou em governos democráticos também, especialmente de centro-direita, e porém que não foi combatido pelo governo de centro-esquerda mais recente da Bachelet, né, Fábio? Assim a tradição a tradição dessas políticas neoliberais, elas seguiram, né? Então, tipo, mesmo no governo da Bachelet, isso não foi combatido, né? Então, esse investimento, por exemplo, que um governo de centro-esquerda traz, que é investimento no setor público, né? Educação pública, saúde pública e tudo mais, mesmo que ao mesmo tempo num país com tudo isso privado também, então os dois coexistindo, no Chile é um pouco diferente, né? Então no Chile mesmo um governo de centro-esquerda não priorizou tanto o setor público desse acesso. Então as políticas neoliberais conseguiram uma presença muito forte nas décadas no Chile, a ponto de naturalizar essa questão, né, de que o acesso à saúde, educação, segurança de uma mínima qualidade fossem sempre privadas, né, e o público fosse algo bastante sucateado. Pode falar, Fábio. No caso, a gente teve o Chile como um laboratório do Chicago's Boys, né? Que foi essa política que você mencionou, liberal, neoliberal, melhor dizendo, em que a economia ficou quase que totalmente privatizada, o Estado se tornou algo realmente algo mínimo, né? Dentro do que a gente pode chamar de mínimo. Consequentemente, isso gerou um certo caos, assim, que o Chile, economicamente, ele é um país que teve certo sucesso, sim, inegavelmente. Contudo, houve uma exclusão das pessoas também a certos acessos a serviços públicos, que para nós é normal, lembrando que até a universidade pública lá é paga e não é assim tão barato. Então você acaba criando uma exclusão de uma massa muito grande de pessoas a acesso do serviço Estado básico, que para nós no dia a dia é algo que é normal termos. No Chile ainda até os dias de hoje não. E o Chile sofre dessa particularidade específica no qual mantém esses traços ainda da época da ditadura. Todos mantêm, mas o Chile manteve a própria Constituição, que é algo muito mais forte. Não teve uma comissão da verdade onde foram punidos de fato os responsáveis pela ditadura. O Pinochet morreu tranquilamente. No caso do Pinochet, que morreu tranquilamente, ele não teve grandes problemas, não houve uma comissão da verdade, por assim dizer, no Chile. E isso são traços muito fortes até hoje, que levamos justamente a essa questão da Constituinte que está ocorrendo agora no Chile, que não é algo somente da esquerda. Há um desejo por muitas camadas do Chile por uma nova Constituição. Exatamente, e isso é interessante porque como não teve esse processo, assim como acontece no Brasil, a memória ela trabalha de uma maneira diferente, né? A memória política. Então, em países como Uruguai e Argentina, por mais que existam, obviamente, pessoas de direita e tudo mais, o tema ditadura é algo muito grave, né? No Chile existe uma direita forte hoje em dia
que é neopinochetista, né? Então ela é uma ditadura meio bolsonarista, assim, mas que evoca a figura do Pinochet, sabe? Então existe, portanto, uma parcela, especialmente ligada às elites econômicas, que ainda reverencia o Pinochet. Isso é bastante bizarro. Assim como existe no Brasil também uma parcela de pessoas, que não é tão pequena assim, e que reverencia a memória da ditadura civil-militar brasileira e tudo mais, dos seus generais. Então, esse é algo que não anda desprendido desse passado onde não houve essa punição aos ditadores, aos torturadores e tudo mais. Tanto lá como aqui. Grosso modo, porém, esses políticos conseguiram manter uma certa estabilidade entre ricos e pobres, de modo a garantir um acesso, ainda que difícil, ainda que mínimo, às populações mais pobres, né, ao acesso à educação, saúde, transporte e segurança durante bastante tempo. Então, embora seja um estado mínimo, como o Fábio falou, a economia manteve-se em uma estabilidade. Então, os mais pobres que tinham que pagar pelos serviços conseguiram por muito tempo pagar, ainda que por serviços de má qualidade, né, comparado a quem tinha mais dinheiro naturalmente. Mas como conseguia, isso acabou mantendo uma estabilidade política por mais tempo. Né? Então, tipo, por conta justamente disso, a estabilidade social também, né, da classe trabalhadora, ainda que organizada, não partia para cima, porque não existia essa crise econômica que é comum normalmente a revoltas populares. Né? Porém, como sabemos, as políticas neoliberais tornam necessariamente a luta de classes mais intensa. Ainda que, no caso chileno, isso é observado de uma maneira mais lenta. Assim, pouco a pouco, com o passar das décadas, né, o acesso aos direitos sociais ou a esses serviços, né, no caso chileno, passou a ficar cada vez mais difícil. Com o desdobramento da crise do capitalismo mundial em 2008, tal qual acontece no Brasil, isso explode. Só que é importante lembrar que esse processo está dentro de uma dialética capitalista. Né? Então as crises atingem alguns países primeiro e outros países depois. No caso, uma crise econômica, naturalmente ela atinge os principais países capitalistas primeiro, porque é ali que acontece o problema, né? É ali que por exemplo, no caso estadunidense, a crise de 2008 é uma crise imobiliária, né? E é uma crise imobiliária nos Estados Unidos. Então, naturalmente, a crise vai explodir primeiro para os Estados Unidos, depois para os países que dependem mais desse capitalismo financeiro estadunidense, e depois esses países que nesse momento viviam uma situação emergente, no capitalismo emergente, que é o caso brasileiro, é o caso chileno e tal, nesse momento, em 2008, né? Essa crise, ela vai chegar, mas ela é uma onda, ela demora para chegar. Quando chega, ela quebra tudo, naturalmente. Assim como aconteceu no Brasil. Então, é interessante entender essa dialética. Né? As consequências no Chile vão sendo observadas pouco a pouco, com o aumento da desigualdade no país, e como o sistema público é muito sucateado, graças a décadas de neoliberalismo, tal aumento de desigualdade passa a atingir o país com violência. Até que chegamos aos levantes populares que podem ser que passaram a pedir uma nova Constituição, pois as classes trabalhadoras entendiam que aquela Constituição presente na ditadura, né, criada pela ditadura, além de ser inadmissível, né, que permaneça em voga, por se tratar de um momento grotesco da história do país, ela é demasiadamente conservadora, e que não possui, portanto, mecanismos para resolver os problemas sociais, desigualdade econômica, além de questões culturais que hoje em dia estão muito mais evidentes, como as questões das populações originárias, né, dos povos indígenas do país. Pode falar, Fábio. Eu acho que eu só queria levantar um ponto só, que é uma questão que esses levantes populares vão ter, muito sobre a questão da ilegitimidade da própria Constituição em si, porque ela foi aprovada durante o governo Pinochet e, consequentemente, ela não teve uma aprovação popular, ela não passou por um processo constituinte, né? Não foi feito pelas vias democráticas de fato, e sim uma Constituição imposta pelo governo Pinochet, e por isso justamente não ter uma característica muito conservadora, melhor dizendo, né?
não possui nenhuma característica popular ou algo do gênero. Ou seja, foi uma constituição totalmente imposta e de zero caráter popular. Era só esse ponto. Sem dúvida. Não era legalista dentro do ambiente democrático burguês. Os levantes populares foram marcados por uma enorme presença popular e por uma consequente grande repressão policial. O Chile, nesse momento, era governado pelo Linheira, né, que é um político de centro-direita, mas um centro bem mais para a direita do que para o centro. Então, portanto, a repressão é bastante forte, uma repressão policial bem aguda, com milhares de prisões e centenas de mortes. Então, o processo inteiro tem uma quantidade de pessoas mortas que é bastante assustador, se lembrarmos que estamos numa, entre aspas, democracia burguesa, uma democracia liberal, né? Os protestos, porém, ao contrário do que o governo esperava, os protestos não cessam com a repressão policial, e muito pelo contrário, eles passam a crescer cada vez mais, porque vários motivos, né? Primeiro, que a repressão policial revolta bastante a população. Segundo, que a classe trabalhadora chilena historicamente é organizada, ainda que dividida em muitos grupos, mas ela é organizada e ela possui mecanismos de ação de uma forma bastante organizada. E terceiro, que tem hoje em dia a questão da internet, né? Então, a internet nos traz a possibilidade de divulgação de tudo que está acontecendo. A repressão policial, outrora, em outros momentos, ela causava violência, causava morte e tudo mais, e ninguém via, né? Porque o jornal não tem um alcance de vídeo, por exemplo. Hoje em dia tem, por conta da internet, e tem rede social e tudo mais. Então, a repressão acontece agora, 5 minutos depois, está o mundo inteiro sabendo, né? Então é algo que faz alastrar também a indignação, né? E as pessoas de fato passam no caso chileno, as pessoas passaram a cada vez irem mais às ruas. E também os vídeos mostram uma organização da juventude de esquerda do país bastante grande, isso é algo bem interessante, né? Os vídeos mostram também uma pluralidade étnica e social grande nos protestos, né? Se a elite é marcada por ser historicamente branca, historicamente meio europeia, assim, né? Esses protestos mostram que a classe trabalhadora é muito plural, inclusive do ponto de vista étnico, porque tem uma quantidade de nações indígenas ali bem elevada, né? Então há uma vitória popular com o desenvolvimento das lutas e a conquista de uma promessa de uma mudança constitucional. Isso que o Fábio falou também, que não é só uma esquerda que vai às ruas, né? Não é uma pauta apenas de grupos de esquerda, de organizações de trabalhadores. É uma pauta também da classe média, né? Então, justamente pela sociedade argentina, da sociedade chilena não entender mais aquela Constituição como algo que deveria existir ainda, inclusive pela legalidade da questão. Eu gosto tanto da Argentina que eu coloco a Argentina até no Chile. Eu acho que você está querendo comprar uma briga com nossos ouvintes chilenos. Sim, E especialmente meter a Argentina amigo, no meio do episódio do Chile é um desrespeito à pátria chilena. Especialmente com a minha amiga, né? Que é uma pessoa que pode me xingar por áudio ali no WhatsApp. Vamos evitar termos de baixo calão em espanhol neste programa. Com certeza. Pouco depois há um momento importante com a vitória do jovem político, que é um jovem mais à esquerda, né, do que normalmente se concorre no país. Ele não é um social-democrata, ele é uma esquerda mais à esquerda, que super jovem, inclusive, é o Gabriel Boric. Se não me engano, é o presidente mais jovem do mundo. Não confirmo essa informação, mas eu acredito que sim. A Constituição proposta, a primeira Constituição proposta foi vetada, e a gente conclui, a gente analisa essa questão eu tô falando aqui a minha Siri do nada ela liga, né? Então eu tô falando aqui, a sorte é que eu continuei falando e ele não me respondeu. É uma beleza isso.
A São tecnologia, problemas do mundo moderno. a tecnologia nos atrapalhando. Então essa primeira Constituição ela é vetada e é uma explicação até que meio que óbvia, assim, é que a mudança proposta nessa Constituição, então o Chile passou por um momento de votação de uma junta que ia pensar essa nova Constituição e desenvolver essa nova Constituição, e essa junta ela foi muito plural. Isso é algo bom, né? Mas ela foi muito plural. Então ela conseguiu representar toda a sociedade chilena, praticamente, ali. Inclusive as diversas nações indígenas que sempre foram caladas, sempre ficaram fora do aspecto político chileno, né? E essa nova Constituição, essa proposta, né? Ela é bastante quase revolucionária, assim, né? Porque ela coloca em pauta coisas bastante inéditas dentro da sociedade chilena. Então, eles propõem uma mudança muito drástica para esse momento, provavelmente. Né? Então, por exemplo, ele propõe uma mudança para um país plurinacional, como acontece na Bolívia, por exemplo, respeitando, portanto, e o Estado reconhecendo que existem diversas nações dentro do país, especialmente nações indígenas. Então é algo muito mais amplo do que entendimento em voga, inclusive entendimento brasileiro e de outros países. Então é algo parecido ou igual ao que acontece na Bolívia, né? Também isso faria com que tivesse uma representatividade indígena muito, muito mais forte. Eles propõem também a legalização do aborto, a legalização ampla da maconha. Então são pautas profundamente de uma reforma social muito intensa, né? E que essas pautas assustaram os conservadores, e os conservadores no Chile é um grupo muito numeroso, né? Então como o neoliberalismo chileno da ditadura até hoje conseguiu criar uma classe média muito numerosa, e sabemos que a classe média dentro do capitalismo ela se acha normalmente elite, né? E portanto ela carrega, isso acontece no Brasil também, ela carrega a cultura de uma elite. Embora ela não pertença a essa elite econômica, ela se coloca como tal e carrega uma cultura nesse ponto, dessas temáticas contrárias à da classe trabalhadora, né? E como a classe média chilena é grande, acaba que essas pautas mais, entre aspas, radicais, mais ousadas, foram negadas, foram vetadas, especialmente pela classe média, né? Algo bastante curioso, mas que é fácil de entender dentro do entendimento, dentro do estudo do que é o capitalismo na América do Sul. Então, portanto, agora haverá, posteriormente a esse processo, haverá uma elaboração de uma nova proposta. O Chile recentemente votou uma nova junta para criar as propostas dessa nova Constituição, e haverá a elaboração de uma nova Constituição, uma nova proposta de Constituição. Então, a sociedade chilena falou não à nova Constituição, mas não falou não à nova Constituição, falou não a essa proposta de nova Constituição. Então, agora está sendo desenvolvida uma nova Constituição. Agora, o problema disso é que os chilenos, problema dentro do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista do podcast, é que os chilenos elegeram novos representantes, só que dentro desses novos representantes, em primeiro lugar ficou o Partido Republicano, e esse Partido Republicano ele é o mais conservador do Chile, e ele é o que eu citei há pouco, ele é neopinochetista, ou seja, ele é uma direita que traz a figura do Pinochet como uma figura exemplar, né? Uma figura que a gente deve nos orgulhar. E isso é complicado porque esse partido ficou em primeiro na eleição. Então foi uma eleição popular, portanto, e esse partido que ganhou. Ganhou o maior número de cadeiras, digamos assim. Pode falar, Fábio. Não, que no caso, né, tivemos essa Constituição justamente mais progressista, só que ela foi rechaçada no voto popular justamente por essa direita mais conservadora. E o que pareceu nesse caso com relação a esta Constituição que foi extremamente progressista é que no caso eu acho que o pecado dela foi justamente querer ser progressista demais, para situações até que justamente
o próprio Chile, essa população conservadora ainda não estivessem mais preparados. E houveram críticas relacionadas a essa constituinte, que ela foi muito idealizada e pouco de fato prática. Então, por exemplo, havia a questão de colocar a saúde como algo público, o que é algo genuíno, né? O desejo de ter uma saúde pública e gratuita. Contudo, não haviam propostas de fato no qual pudessem a justamente justificar, ou seja, botar isso em prática. Ou seja, a crítica mais foi em relação ao fato deles realmente tiverem várias propostas progressistas, mas não terem vias de solucionar elas. E essa que foi a crítica que a direita pegou muito e conseguiu, vamos dizer, encontrar realmente um campo mais fraco da esquerda e se aproveitar desse ponto de vista. Consequentemente, tivemos a rechação dessa Constituição e a eleição de uma nova Constituinte, onde a direita saiu, né, muito mais vitoriosa, né? Lembrando que o candidato que foi contra o Boric nas eleições, o José Antônio Casti, que esse sim, um pinochetista quase que declarado, o declarado Bolsonaro do Chile, comemorou muito fortemente e para essa, além de tudo isso, tem uma distinção muito forte, que nesse caso houve essa eleição de constituinte, mas também houve pessoas do âmbito mais qualitativo, ou seja, juristas, pessoas especializadas em certas áreas para participar desse processo constituinte, ou seja, não ser somente uma eleição de qualquer pessoa que possa entrar neste processo de uma formulação de uma nova Constituição, o que eu acho que é um fator muito curioso e interessante da gente perceber nesse novo processo que vem de ocorrer. Contudo, a eleição da extrema-direita para essa Constituinte é algo preocupante para a Constituição de si, que pode vir a ser dita a nova Constituição chilena. Passo a bola para você, Danilo. Exatamente. E também, além do Partido Republicano, que é essa extrema-direita, ter ficado em primeiro, a centro-direita ficou em terceiro. Então, caso a centro-direita resolva se unir à extrema-direita, eles passam a ter maioria e poder de veto, portanto, em pautas, né? Então, isso de fato é bastante preocupante. Caberia uma inteligência da centro-direita em não se unir com neofascistas, né? Porém, eu ia falar um pouco preconceituoso contra pessoas de centro-direita, né? Mas normalmente centro-direita, para impedir que a centro-esquerda ou que a esquerda ganhe, normalmente eles se unem com neofascistas. Então é algo de fato bastante preocupante, porque o segundo grupo mais votado foi a coalizão de esquerda, né? Então tem essa possibilidade de união entre as direitas para impedir uma Constituição mais progressista. Mas como o Fábio disse, eu concordo que foi um pecado, entre aspas, que a primeira proposta tenha sido tão progressista assim, porque foi muito na onda de achar que a sociedade chilena estava tão, aspas, revolucionária assim, né? Tava tão pra frente assim, porque foi a ideia foi a ideia passada durante os protestos, né? Os protestos foram muito violentos do ponto de vista do governo, mas foram muito quase heróicos, né? Criou uma imagem assim de um heroísmo, os jovens estavam lutando ali. Então isso dá uma empolgada, de fato, especialmente em quem é de esquerda, né? Só que o problema é que não soube medir isso dentro do cidadão comum que não foi protestar e tal, que é a favor de uma nova Constituição, mas que também não é uma pessoa de esquerda, né? Então foi um erro de leitura dos progressistas chilenos que perderam um pouco a mão ali. E que agora Falando em português mais claro, se emocionaram. A criança se emocionou. Justamente. Então agora corre-se o risco dessa nova Constituição ser mais... obviamente não vai ser com o mesmo teor que foi a Constituição da ditadura, mas corre risco de chegar mais próximo àquilo do que ao progresso, do que a ideias progressistas, inclusive dentro do ponto de vista
de um fortalecimento das questões do Estado, né? De uma educação, saúde, segurança pública e tal. Então, as consequências podem ser um pouco perigosas. Mas também, isso estamos supondo, né? Não faz muito parte do historiador supor muita coisa. O fato é que agora haverá uma nova elaboração de uma nova Constituição, e que em breve será apresentada ao público chileno. Nada mais a adicionar, querido Danilo? Da minha parte, não. Da minha parte, agora só são as dicas culturais. Bom, é isso. Então, vamos já para nossas dicas culturais, que não vamos conseguir prever como essa Constituição é, mas a gente pode dar alguma dica de alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, pessoal, agora vamos para as dicas culturais. Eu vou passar uma dica cultural só, que é um livro em espanhol. Só que eu sinceramente, eu não achei difícil. Mas é aquela coisa, tá? São línguas similares e quando vocês não souberem uma palavra, podem jogar no Google ali ou ver um dicionário e, de fato, eu acho que dá para levar tranquilo porque é um livro curto. Embora seja em espanhol, é um livro bem curtinho. Então, como ele é um livro curto, não vai chegar a ponto de ficar muito densa a leitura, ficar muito chato. É um livro com 104 páginas, sabe? Então, se fosse um livro de 500 páginas em espanhol, complicaria, né? Como é um livro rápido, não é tão problemático. O nome do livro é La Cancha Infame, a história da prisão política no Estádio Nacional do Chile. Tá? Então é um livro, talvez até ache versões em português, é um livro bastante interessante e que mostra a história do estádio em si, né? O estádio que o Fábio citou, o Estádio Nacional do Chile. Então não fala apenas dele como prisão política, ele fala de fundação, propósito de construir esse estádio, que também é um propósito político e tal qual foi São Januário aqui no Brasil, Pernambuco e tal. Mas o foco dele primordial é a prisão política que eu citei, o Fábio também comentou, a prisão política usada durante a ditadura civil-militar chilena e que levou à morte de milhares de pessoas, centenas de pessoas, inclusive de Vítor Jara, o cantor, ótimo, inclusive cantor chileno. Então é a minha dica, ele é facilmente encontrado, na Amazon custa R$31 agora. E tem da editora Zuc. Tá? Então essa é a minha dica cultural. Já que o Fábio roubou a minha segunda dica cultural. Em minha legítima defesa, eu não roubei absolutamente nada. Essa dica cultural já estava na ponta da minha língua há muito tempo. Quiçá já não tenha feito essa dica cultural, pois é um filme que eu genuinamente amo, que é o filme No, estrelado pelo Gael García Bernal, um ator mexicano que está excelente no papel. Ele realmente transparece que é um chileno, apesar da nacionalidade mexicana do ator. E ele tá em todos os filmes latinos, né? Eu acho impressionante. Todos os filmes de sucesso latino-americanos, tá ele lá. Menos na Argentina, onde reina supremamente o único ator argentino que existe nessa face da terra, que é o Ricardo Darín. Que eu não entendo até hoje porque que, mano, todo fodendo filme argentino é o Ricardo Darín estrelando. É genuinamente impressionante. Mas nesse, no caso do filme No, é fantástico. Um filme que trata de um assunto que a gente até não abordou muito no episódio aqui, que foi o plebiscito de 88, que justamente faz com que caia a ditadura chilena, né? E conta a partir da perspectiva de um publicitário que é chamado para fazer a propaganda do No, né? Que vai a propaganda que ia passar na televisão. É um filme que tá assim, é impecavelmente genuíno, é impecavelmente a história quase que contada e salteada de como que foi o processo de fato a partir da perspectiva da população sobre o plebiscito. É um filme fantástico. E a minha muito segunda dica... Só deixa eu fazer um adendo sobre o filme. É muito interessante que ele mostra que há duas visões. Como o publicitário em si, ele não é exatamente uma pessoa de esquerda, ele é uma pessoa contra a ditadura, mas ele não é um líder revolucionário, ele não é a pessoa
que se firma como um quadro da esquerda, ele traz uma visão, como você disse, popular, né? Uma visão de massas, aspas, despolitizadas, entre aspas, né? Entre bastante aspas. Mas que é fundamental para o desenvolvimento do processo do plebiscito, né? Porque ele traz o equilíbrio, né? Entre o idealismo revolucionário da esquerda que estava organizando e a realidade, né? Então é algo muito, muito latente, assim, muito interessante. Tem cenas que eles mostram várias pessoas de várias partes da população chilena em que ou é a mulher que é empregada, que é trabalhadora, que vive no subúrbio, ou é o burguês da alta classe, que é o chefe do publicitário, né? Um pequeno spoiler do filme. O chefe do publicitário é o que faz a propaganda do a favor da ditadura, e ele é o cara que faz o contra. Então mostra essas diferentes perspectivas que a sociedade chilena possui, né? Desde o cara que é de extrema esquerda a empregada que é a política, que até votaria a favor do sim porque a vida dela tá estável, né? É aquela coisa da massa bem apolítica. E já fugindo desse filme, falando da minha segunda dica cultural, eu tenho o Chile 1986, que também mostra, que também está relacionado com essa questão dessa grande massa que é a política, que vive a ditadura e que só percebe a ditadura pelos seus pormenores, no qual é a história de uma mulher que é casada e tal, e tem a filha dela, eu não vou dar grandes spoilers, mas que mostra como uma pessoa pode entrar na política sem perceber propriamente a política em si, né? Enfim, vou deixar esse mais aberto, porque esse é um filme recente. Acho que você consegue encontrar ele facilmente no Netflix, talvez. E é isso, pessoal. Essas são minhas dicas culturais. Alguma coisa mais queira falar nesse final de episódio, Danilo? Hoje em dia, para achar filme na internet, ou onde estão os filmes, é só jogar o nome do filme X, onde assistir. E daí o Google te responde, tá sei lá, na Amazon Prime, na Prime Video, né? Na Netflix, tá na, sei lá, Apple TV, foda-se. Desculpa pelo palavrão. Mas onde tá, sabe? Então, ou se tá no YouTube. Então o Google consegue fazer esse rastreio, né? Agora, se não aparecer em lugar nenhum, daí é um problema. Porque daí só baixando no torrent. Aí você tá procurando um filme que é muito cabreiro pra se encontrar nas redes de streamers. Mas essa dica aí que você me deu é bom, hein, mano? Essa é a verdadeira, genuína dica cultural. Praticidades da vida moderna, eu diria. O Google conseguiu desenvolver essa ferramenta que ele mesmo rastreia, sabe? Maravilhoso. Saudade da época que quando o Netflix surgiu, era só o Netflix que tinha tudo, era maravilhoso. Você sabia exatamente o que tinha que ir. Hoje você, pra procurar um filme, você não sabe nem a plataforma, você não sabe o escambar qual. Ou seja, o Fábio, ele é a favor de monopólios. Não, meu filho. Olha, o monopólio pode ser de propriedade intelectual ou não. Atenção. Eu sou a favor de monopólio, Fábio. Eu sou a favor de monopólio do Estado. Mas aí, de uso e restrito da parte da população. Exatamente. É um meio monopólio. É um monopólio, mas a favor da sociedade. Isso já é outra coisa. E aí, existem plataformas que já fazem isso, mas isso é um assunto que, infelizmente, não pode ser debatido aqui. Contudo, o que eu posso garantir é que o Entre Prosas e Divagações está no seu tocador de podcast favorito. Isso eu posso lhe garantir. Fábio é um ótimo publicitário. Eu falo que eu entrei na profissão errada. Eu tinha que ter dom pra publicidade, não pra história. Mas escolhemos o que escolhemos. Não dá pra negar. Mas é isso que eu posso garantir. É que o nosso tocador do podcast é o que você estiver ouvindo, é o que mais lhe apetecer. Isso não há problemas. E aproveite-nos no YouTube também. Olha, já demostrou que o Danilo tem o seu tocador de podcast favorito. Eu uso mais o Spotify, mas o YouTube é bastante prático, de fato. Evidentemente.
E bom, pessoal, chegamos mais a um final de episódio. Deixem seus comentários, por favor, críticas, sugestões, convites para o almoço Like, de domingo com a família. Deixa o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já que estamos no YouTube, né? Tecnicamente é, falando, aperta o somos sininho. YouTubers. Aperta o sininho aí, dá o joinha e é isso, Né? pessoal. Mas para você que chegou aqui ao final, como sempre, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.